Você lê para a gente, Valéria, então? Por Lê. favor. Na tela da imaginação. Começou a julgar o marido sob novo prisma. Caio era um homem jovem e os desígnios do Senhor mantinham-no vinculado ao envoltório físico. De que modo reclamar-lhe um roteiro de austeridade afetiva para o qual se achava ainda tão longe? Estivera reclusa no mundo espiritual por 2 anos, sem revê-lo sequer. Como criticar-lhe a conduta? E por que hostilizar a menina que o seguia? Não lhe vira as lágrimas de sofrimento em registrando os sarcasmos do esposo refletido e volúvel? Acaso não conseguia enxergá-la, ocupando-lhe o lugar junto dele, recolhendo-lhe a dedicação incompleta e herdando as aflições que ela própria atravessara? Fantine desfez a pausa e arrancou-a da ligeira elucubração, justificando o sensato. Evocando as lições de Ribas, concluo de mim para comigo que os nossos instrutores impeliram você à excursão corrente para que você aprenda a perdoar. E quem sabe, talvez essa moça. Talvez o quê? Objetou Evelina ante as desmaiadas reticências. Talvez que essa moça seja a pessoa a quem você deve implorar a graça de ser nova mãe para Túlio. Temos estudado temas complexos de paixão e reequilíbrio, culpa e reencarnação, induzindo-nos a pensar e pensar. Por outro lado, Riba mostrou-nos a necessidade de Mancini, sem oferecer-nos quaisquer sugestões. No entanto, sabemos que o rapaz está por nossa conta, na presente fase de reajuste, depois de haver perdido o corpo físico pelo tiro de serpa. Não admite você que Caio deve restituir-lhe a experiência terrena com a devoção e a ternura de um pai? E que melhor ocasião encontrará você, além da de agora, para exercitar os ensinamentos de Jesus, amando aquela que considera inimiga e transformando em instrumento de auxílio, a benefício do homem endividado que você ama? A companheira compreendeu o alcance de semelhantes ponderações e caiu nos braços do amigo em copioso pranto, exclamando: "Ó Ernesto, Ernesto!" Alguns instantes mais e um carro despontou da garagem, conduzindo o casal. Assustando os soluços, Evelina informou ter ouvido que os dois se dirigiriam para ao Guarujá. Enquanto o moço causídico deixava a direção do veículo para atender ao fechamento da casa, Fantine contemplou a jovem parceira e fez-se lívido. Então, mais profundamente chocado, talvez que a senhora Serpa, gaguejou arrasado de angústia. Evelina, Evelina, escute. Esta moça é Vera Celina, minha filha. Muito bem. Que situação. Tem novela da Globo. Vamos lá. 5.1. Continuamos os esclarecimentos a Evelina. Fantine lembra a necessidade do perdão a Caio, considerando que ele ainda é jovem na Terra, teria o direito de formar nova família. Vai mais além, sugerindo a Evelina o perdão à mulher que agora ocupava o seu lugar como esposa de Caio. Esse, de fato, é um grande passo rumo à compreensão e à evolução espiritual, no que Evelina começa a concordar. Podemos, de fato, observar que toda aquela situação dolorosa trouxe uma libertação de apegos, uma visão mais clara sobre nossa jornada espiritual. Mas logo em seguida, Fantine é tomado de assombro ao identificar que aquela mulher, a nova companheira de Caio, que tanto causara inicialmente o sentimento de angústia em Evelina, era sua filha terrena de nome Vera. Então aí começa a embolar tudo, né? Porque
É, na verdade, vai embolar mais ainda, né? É isso que eu falar. Isso aí é lei de Murphy, né? Não dá para piorar mais ainda. São situações. Por isso que às vezes é melhor a gente não ter realmente informações, né, detalhadas de vidas passadas. Não é o caso aqui, mas a gente, claro que tem repercussões do passado. Se fosse um passado, a situação ia ficar ainda mais problemática, né? Mas é, eles foram preparados, tanto o Ernesto quanto a Evelina, ficaram 2 anos, né, sendo preparados, quer dizer, o tratamento que ela estava fazendo, digamos, esse tratamento, entre aspas, né, a ajuda que ela estava prestando ao Túlio Mancini, era um auxílio para ela também começar a aprender as realidades espirituais, porque ela também ia recebendo orientações do Ribas, trocando ideias com o Fantini também aprendendo com tudo isso, e ele consegue, né, fazer, no primeiro momento, ele faz essa, tipo assim, diante da leviandade do Caio Serpa, do rapaz que ainda está encarnado, ele consegue, assim, acalmar ela, né, tranquilizar, não, tem que perdoar, tem não sei o quê, papapá, papapá. Só que aí quando ele vai ver a filha dele, que estava, né, que era, então é uma situação. Só que aí é o que a gente fala, né? O nosso Peraí que eu vou lá dar um comportamento. estalo comigo. Depois eu volto para a gente falar de novo de pena. E aí o que que acontece? O que a gente fala, né? O nosso pensamento ele se estrutura numa base de cognição e emoção, né? Memória e vontade. Mas essa cognição e emoção ela se equilibra. Então, aqui nesse momento, a cognição está perfeita do Fantini. Ele está fazendo uso de tudo aquilo que ele pôde aprender nesses 2 anos na colônia espiritual e também no final das contas, uma bagagem que ele tem por ele próprio, também. Só que no momento em que ele vê a filha dele, ocorre um desequilíbrio. Por quê? Porque o emocional vem à tona com muita força e sequestra o cognitivo. Então, nós estamos sempre nesse processo, mas o ideal é que a gente equilibre os dois, porque não tem cognição sem emoção, nem pode ter emoção sem cognição, senão você vai fazer as maiores bobagens. As duas coisas precisam estar equilibradas. E muito do que a gente chama assim de um tratamento psicoterápico, de uma psicoterapia espiritual, ela é uma visão mais adequada do que é a vida, que é o que eles estão fazendo isso, né? Eles estão aprendendo que tem uma razão de se existir. Por que que nós estamos aqui na Terra ou por que que nós estamos no plano espiritual? Por que que Deus nos concedeu essa oportunidade? A gente tem que responder essa pergunta. E a responder a essa pergunta é encontrar a nossa razão de existir. Só que também dentro desse processo nós temos esse equilíbrio. Em geral, todo desequilíbrio entre o cognitivo e o emocional ele gera algum tipo de problema. Porque eu posso pegar esse livro, ler, fazer uma reflexão de manhã cedo, eu posso pegar uma obra maravilhosa, começar a fazer reflexão dela. Se eu não conseguir equilibrar a minha emoção, meu emocional, e isso se equilibra pela prática, pelo exercício. Vejam, o cognitivo, ele não se equilibra também pelos esforços que você vai fazendo, mas ele é muito o ato de você fazer correlações, de você leu aqui, você se lembra do que você leu num outro livro, aí você correlaciona os dois, você linka com a palestra que você fez, você linka com um diálogo que você fez, com uma experiência tua passada. Então, o nosso trabalho pegar todo esse conjunto de informações e começar a relacioná-los e estabelecer padrões também. A nossa cognição é um processo complexo, mas ela funciona mais ou menos dessa forma. Ela é dinâmica o tempo todo. Então, para a mudança da cognição, eu só tenho que ter a vontade de querer fazer isso. E me estudar, tentar fazer essas correlações, não impor bloqueios, né? Porque o bloqueio ele é um elemento não cognitivo, na verdade, o bloqueio já é o emocional entrando ali e dizendo, não, você está bem assim desse jeito, você não pode estar errado, se você estiver errado, então tudo que você fez no passado, você foi um tempo perdido. A gente não quer que isso aconteça conosco. Então, a gente se nega a fazer a mudança, porque fazer a mudança é aceitar que a gente trilhou um caminho de alguma forma errada. O que é uma bobagem, porque qualquer caminho, seja certo ou errado, ele trouxe algum tipo de aprendizado, né?
E esse emocional, a maneira de trabalhar ele é pela persistência, é pelo hábito. Por isso que a gente, quando fala, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, então, uma boa terapia para tratamento, por exemplo, de ansiedade, de síndrome do pânico, que é o TCC, né? Ela trabalha com a cognição, ou seja, você vai explicar o mecanismo que está por trás daquilo, mas ela é comportamental. Por quê? Porque ela tem que criar o hábito do comportamento. Então, o terapeuta tem que conversar com você para te explicar por que que aquilo ali não faz sentido, você ter medo daquilo, no caso do pânico, mas só isso não basta, você tem que trabalhar o emocional. E como é que você trabalha o emocional? Pela repetição de procedimentos. Então, por exemplo, até que eu cheguei a comentar com vocês, teve um caso que eu li de um livro que fala sobre síndrome do pânico, que o terapeuta levava, a moça tinha um pavor de andar de avião, e ela precisava, porque a profissão dela exigia que ela andasse de avião. Então, o que que ele teve que fazer? Ele ia no aeroporto com ela, ia até o aeroporto, o coração dela já começava a disparar, chegava até o aeroporto, esperava um pouquinho, voltava de novo, consultório, continuava, terminava a consulta. Depois, no dia seguinte, ia até perto do guichê, no dia seguinte, não, na próxima sessão, ia até próximo ao guichê, para ela ir vendo que não havia risco. Então, isso é um hábito. Então, em geral, o hábito é a forma que a gente muda o comportamento no que se refere à parte emocional. O cognitivo tem que trabalhar essa busca de padrões, de buscar conhecimentos. Por exemplo, eu era católico, né? Até os 12, 13 anos. Como é que eu fui conhecer o Espiritismo? Porque em algum momento, tudo bem, eu, por alguma razão, eu primeiro larguei, fiquei sem acreditar, não acreditando, mas assim, sem seguir nada, e depois me emprestaram um livro espírita, um amigo meu, eu comecei a ler, que é o Espiritismo. Mas eu tive que fazer um trabalho cognitivo, começar a estudar outros livros, aí você começa a aprender a doutrina, né? Para isso, então, assim, é estudo, reflexão, conexões, quanto mais conexões você estabelece, melhor. Se é um hábito nisso, é a persistência em continuar fazendo, mas ele é dinâmico, muito, muito, muito dinâmico. O processo emocional não é tão dinâmico assim, não. Ele é repetitivo mesmo. Você tem que fazer. Quando a gente fala assim, por exemplo, amor, comportamento que se transforma no amor-sentimento. Primeiro você começa a se obrigar a fazer o ato que você entende que a tua cognição e que de alguma forma intuitivamente, aí entra um pouco emocional, você entende ser o correto a ser feito. Aí você começa a se obrigar a fazer aquilo. Aí no começo, você faz como uma obrigação. Esse é um amor-comportamento. Perfeito, não tem nenhum problema nisso, tá? Os espíritos superiores, eles vão trabalhar na base do amor-sentimento, porque eles já transformaram isso. Mas aí a gente observa que chega uma fase, mesmo nessa reencarnação, onde essa prática do amor-comportamento, de vez em quando, a gente vai começar a sentir um amor-sentimento quando você faz isso. Tanto na motivação de dar o primeiro passo, de tentar ajudar aquela pessoa que você não conhece, quanto nas situações que vão acontecendo e que você tem que ir atuando. Isso você se envolve com aquela pessoa e você observa que de repente você criou um amor, sentimento por alguém que você mal conhece, mas que é teu irmão, é um filho de Deus, que deveria ser assim com todos, né? Então a gente observa que essa persistência dentro de um processo é o que educa a parte emocional. Essa fraternidade, ela no primeiro momento, bom, a fraternidade tanto pode ser sentimento quanto comportamento, mas se ela começa como comportamento, maravilha. Se você começa a praticar ela, uma hora ela vai ser um amor-sentimento. E esse é realmente o ideal, porque esse você está com o teu emocional plenamente trabalhado, ele começou como cognitivo, ó, você tem que fazer isso, porque isso é o certo a fazer, isso é o certo, até que ele migra naturalmente pela repetição, ele migra naturalmente para essa e tem um potencial extraordinário nisso, que é como o ato de, de ajudar o próximo, ele envolve muitas coisas, por exemplo, ele envolve a presença de espíritos superiores, de trabalhadores espirituais que você pressente. Ele envolve uma sintonia de algo que está dentro de nós com a lei divina, né? Questão 621 do Livro dos Espíritos, né? A lei de Deus está escrita dentro de nós, então a gente
Então, isso começa a trazer uma paz que a gente meio que não percebe como, mas a gente está sintonizado com planos mais elevados ao fazer isso. E, ao mesmo tempo, também estamos transformando aquilo que é cognitivo em emocional, ou seja, o amor-comportamento vira o amor-sentimento. Eu acho que eu também fico pensando que a fraternidade ela tem um caráter diferente da caridade também. Porque eu acho que, às vezes, a caridade ela pressupõe uma certa superioridade. Ela pode acontecer, pode acontecer. Entendeu? A fraternidade é mais ampla, né? Ela é mais ampla, exato. É porque a caridade, o problema da caridade é assim, é você achar que você está numa situação, como é que eu posso dizer, superior daquela pessoa. Tipo assim, eu estou ajudando. Por mais bem intencionado que seja essa postura, mas ela implica uma situação de superioridade, né? A gente fala assim, fora da fraternidade, não há salvação, porque a caridade nós devemos fazer, porque aí é o trabalho desse amor que você estava falando, mas a gente está vendo já isso. Essa caridade, ela não pode ter o elemento de superioridade nela. Ela tem que ser uma caridade onde você observa aquela pessoa exatamente como igual a você, você tem os mesmos problemas, talvez não manifestos exatamente daquela forma, mas você tem outros e poderia ser aquela pessoa te ajudando. Então, chegar a esse ponto é o ideal. Ela está te ajudando, porque aí você Tá, passa a ter uma com visão certeza. diferente da vida. A gente muda muito. E você sabe uma coisa, Marisa, que a gente também que acontece quando você está ajudando alguém que está num sofrimento muito grande, essa pessoa demonstra muita dignidade, é uma lição para a gente. É uma lição. Você vê pessoas sofrendo com dignidade, cara. Você fala assim, caramba, cara, essa pessoa que está me ensinando, né? A fé dela, a fé dessa pessoa, a gente vê muito, né, essas situações que, por conta das orações intercessórias, né, acaba acontecendo, né? A gente está meio que filtrando, né, os casos que chegam e a gente entra em contato às vezes com a pessoa, a gente observa assim um nível de aceitação daquela prova difícil que ela está passando. Ela está lutando para sair daquilo, mas enquanto aquilo está acontecendo, ela demonstra uma imensa dignidade que às vezes a gente não tem em coisas mínimas. Né? Eu estava aquele pessoal que não permanência, de fazer frase, né? Hoje, a pessoa. A pessoa tinha ela, né? Ah, tá. Né? Aí a cena criou, o corpo criou, as mãos ligaram assim, a cabeça ela parecia que parece que esse lugar, ela começou assim com 30. Ela era tão gigante, mas tão gigante. E aí você chegava lá no sorriso, né? Isso tinha que estar ali. Ah, sim, com certeza. Que pessoas gigantes que, nossa, a aceitação de prova não foi. Isso ensina. Por isso que assim, aí entra nessa questão que a Balu colocou, né? Vem com uma lição para a gente, né? Vem com uma lição. Gente, a gente vai agora para o capítulo 19. A gente tem a apostila que foi postada ontem, a Vera também colocou como texto no WhatsApp. Aqui tem as apostilas físicas. Ela acabou ficando um comentário mais longo, a gente talvez não consiga fazer tudo hoje, mas é porque a gente precisa explorar um pouco mais a questão de consciência. E esse é um ponto-chave. A gente fala muito em autoconhecimento, mas se a gente não explorar esse tema, estrutura da consciência, a gente não consegue entender um monte de viés, minimidade que estou devendo a Carolzinha. Tem 20 e tantos viés cognitivos que eu tenho que trazer. Eu já estou, em minha defesa, estou com alguns livros separados lá, porque, na verdade, você não acha um livro sobre viés cognitivos. Então, você precisa sair pescando, né? Mas eu vou montar. Não está esquecido, não. Tá? Os viés cognitivos, gente, são
mecanismos. O que nós falamos aqui? Que a nossa consciência, a Ana fica reclamando. Que cadeira barulhenta, Ana? Fica aí na sua. Aí, o que acontece? Você tem cognição e emoção, né? A tua cognição parece assim, a minha razão, ela é... tipo assim, quando eu estou usando a minha razão, eu sou 100% racional. Engano, lê do engano. O tempo todo, como é que se diz assim? A nossa emoção, ela está entranhada em níveis diferentes, é claro. Às vezes a cognição assume um papel preponderante, às vezes a emoção assume um papel preponderante. Mas meio que você sabe, né? Quando é a tua emoção que está falando mais alto, quando é a tua cognição que está falando mais alto. O viés cognitivo ocorre quando você acha que a tua razão é o que está direcionando o seu comportamento e as suas decisões, mas na verdade você tem um viés. Que viés? É esse elemento emocional que você usa, que manipula, igual um marionetezinho, fica manipulando o teu cognitivo para chegar às conclusões que satisfaçam aquilo que você quer fazer. E nós chamamos isso de vieses cognitivos, né? E, em geral, isso dificulta muito o autoconhecimento, porque você pensa estar fazendo uma... Você quer ver uma forma de viés cognitivo? Por exemplo, se você faz um bloqueio de memória, ou faz uma memória seletiva, isso é um viés cognitivo. Por exemplo, você precisa recorrer ao teu banco de memória, eu não me refiro à memória subconsciente ou inconsciente de outras vidas, não, tá, gente? Me referindo que a memória que a gente usa no dia a dia é uma memória, assim, vamos dizer, é um banco de acessos que a gente consegue fazer ele dessa vida, em geral. Hoje eu só sei o tempo inteiro. Você acessa o tempo todo. Esse acesso. E aí, o que acontece? Só que mesmo esse acesso, se você tiver um viés cognitivo, você pode, de repente, bloquear o acesso a determinada passagem da tua vida que te ajudaria a tomar uma decisão melhor. E bloqueia. Porque o teu emocional sequestra isso. Esse, por exemplo, é um tipo de viés cognitivo. Muitas decisões que nós tomamos são baseadas em viés cognitivos. A gente acha que está tomando uma decisão ancorada por cognição, pela razão, e, no entanto, a razão está sendo direcionada pela emoção, a gente não percebe. Até porque, se, por exemplo, vamos supor, se é um fato que aconteceu na sua infância, a tendência é você pensar com a cabeça da sua infância, naquele momento. Sim, então, você seja um adulto, entendeu? Você está com a emoção. Isso é um viés, entendeu? Da adolescência, enfim, a tendência é essa, não necessariamente. Você vê, por exemplo, existe um camarada chamado Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel de economia. O Kahneman era um psicólogo. Então, assim, por quê? Porque ele trabalhou na questão dos viés cognitivos e tomada de decisão. Aí eu vou ter que ler Kahneman, tem um outro lá que eu estou, um outro livro que eu tenho lá também muito bom, mas ele tem acho que 2 só. Aí eu tenho que ficar pegando assim, vou juntar isso tudo, porque a gente vai fazer um estudo depois sobre viés cognitivos, porque não tem como a gente... tá lá, mas tá no final do ano, né, Isabel? Tá no finalzinho do ano, tá chegando no finalzinho do ano. Ano que vem, provavelmente ano que vem. Ano que vem. Provavelmente ano que vem. Porque não dá para falar em autoconhecimento sem estudar viés cognitivo. Não dá. A gente vai ver que a gente tem um monte de decisões que a gente toma, a gente acha que está tomando a decisão. Por exemplo, você quando tem que tomar uma decisão baseada em múltiplas escolhas. Nós trabalhamos muito mal com múltiplas escolhas, por exemplo. Você tem lá vamos supor, na loja lá que a Carol tá. Se você bota uma promoção de um vestido, vamos dizer assim, uma promoção daquele vestido lá, beleza. Ele fica mais visível e mais claro, principalmente se estiver ancorado no preço mais alto ou normal do outro e o preço da promoção. Mas se você encher de promoções e colocar tudo na vitrine ali, a pessoa vai ficar olhando aquilo, é possível até que ela saia e não leve nada, porque ela vai em casa pensar como é que ela... Então, assim, nossa mente, ela não trabalha bem com muitas opções. A gente precisa reduzir esse número de opções. E a gente tem que trabalhar a gente realiza bloqueios por conta disso também. Então, a forma do nosso funcionamento da nossa consciência, ela é muito complexa.
E aí, muito do marketing hoje, ou de neuromarketing, trabalha estudando esses conceitos. Então, muitas das decisões que nós tomamos em compras, elas já passaram por um estudo de neuromarketing. Então, tem o sistema de ancoragem de preços, a maneira como você ancora os preços para você facilitar a tomada de uma decisão daquilo que é desejável, mais desejável para a loja. Então, tem várias técnicas, mas tudo isso a gente não consegue perceber porque é uma coisa muito sutil. A gente acha que está tomando uma decisão racional. E foi nessa que o Kahneman também trabalhou, a questão de tomadas racionais que não são racionais em economia, e que é muito importante para eles, né? Muito bem. Quem que poderia ler para a gente, então, Revisões da vida? Os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Fantine, desarvorado, recordou-se no átimo da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem juntos o carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a que tanta vez se reportara a senhora certa, Vera Celina, sua própria filha. O alto começou a deslizar e as lágrimas grossas lhe molhavam a face. A companheira, como a reconfortá-lo sem palavras, segurou-lhe a mão num gesto de carinho. Percebia-lhe a dor de pai. Ele fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas: entende como sofro? Acalme-se, sussurrou Evelina compassiva. Somos agora mais irmãos. Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto à banalidade da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. Lembrando-se as súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. Caio, às vezes cismo indagando de mim mesma se você não é apaixonado pela memória de sua esposa. Eu? Era o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências. Não era má. E você não tem saudades? Não a sente no coração? Caio riu-se e mofou. Não tenho vocação para conviver com os mortos. Não digo isso. Quero falar de sua mágoa natural ao perdê-lo. Você sabe que Evelina estava morta para mim muito antes que o médico lhe atestasse o óbito. Caraca, moleque. Em muitas ocasiões, surpreendo-me ao analisar-lhe o retrato. Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que você não houvesse casado por amor. Sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem as suas sequências. Primeiro a paixão e muitas vezes depois o desinteresse. Mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou? Você quer saber? Sim. Bem, guardava a ambição de ser pai. Evelina, porém, era fraca e doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não lhe viu os defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se fez para mim pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona. Ao fim de risada franca. Ainda bem que eu não sou espírito lá. Vamos fazer esse negócio de voar, um negócio desse, né? O remédio era inventar viagens para estar sempre com você. Bom, vamos lá, gente. Eu sei que todo mundo está com raiva do pobre do rapaz aí. Pobre não tem nada. A gente vai... Não, pobre porque ele é a situação que ele vai passar, né? Pobre Infeliz. Mas eu digo assim, pobre pelas situações que ele vai ter que passar, né? Para poder aprender, entendeu? É a maneira de falar, né? Ah, Vamos lá. coitado. Ô, Rosana, olha só, nós estamos aprendendo a perdoar, entendeu? Eu já Tá certo tinha que- reprovado na Tá prova. certo? que- Mas antes a gente dá uns tapas, uns sustos, mas depois perdoa. Já estão falando até aqui que tinha que ter materializado lá para dar uns tapas nele. Eu falei que não chega tanto. Vamos lá, 1.1.
Do diálogo entre Caio e Vera, observa-se a postura leviana daquele que fora o esposo de Evelina. Se observarmos todo o seu comportamento desde o início desta obra, com exceção dos dias finais de Evelina, quando Caio demonstrara extremado carinho, todo o seu comportamento era carregado de uma visão absolutamente superficial e irresponsável da vida, até mesmo criminosa, considerando que ele assassinou o Túlio Mancini, né? Ele carregava esse assassinato, além de tudo, né? Ainda tinha isso também. Poderíamos então perguntar: quem é Caio Serra? Aquele homem que agora estava ao volante e mais uma vez falando de maneira sarcástica, ou o marido carinhoso daquele período? Essa é uma resposta difícil, pois somos sempre tentados a julgar alguém, o seu caráter, pelo que a pessoa apresenta neste momento, ou seja, o padrão comportamental dominante, que expressa, de certa forma, aquele conceito tratado por André Luiz no livro Ação e Reação, no capítulo 8, que é denominado desejo central ou tema básico. Aqui, gente, eu recomendo a leitura dessa obra, tá? A gente já fez o estudo dela, da Ação e Reação. É fantástico esse livro, maravilhoso, um dos melhores livros que tem para trabalhar a questão da lei do karma, lei de ação e reação. E tem um momento que não é nem o André Luiz que fala, mas como ele traz o conceito, na verdade é o obsessor que fala isso daqui. O obsessor está trabalhando lá, um fazendeiro, está dominando, né, ele mentalmente, e ele domina ele a partir do que ele chama de desejo central ou tema básico. O que é isso? Desejo central ou tema básico é aquele pensamento predominante. Veja, eu vou tentar explicar isso aqui durante esse estudo, mas é importante a gente entender, porque, por exemplo, a gente fala que o nosso comportamento ele é definido em três dimensões, tá? Palavra, pensamento e atitude. Quando eu faço alguma coisa, isso define meu comportamento. Fazer alguma coisa define meu comportamento. Falar alguma coisa define meu comportamento. Isso ficou bem gravado. Afinal de contas, ele, de alguma forma, o meu pensamento se transformou numa palavra que eu falei ou escrevi, ou então se transformou num ato, numa coisa que eu fiz. Isso está bem caracterizado para a gente, um comportamento que flui a partir da palavra ou de um ato. Porém, como definir agora pensamento como comportamento? Isso é mais complicado. Por que é complicado? Você lembra que nós falamos que o nosso emocional fica brigando com o nosso... Brigando não, né? Vamos botar assim. Eles tentam assumir o controle daquilo que é o nosso comportamento ou a decisão que vai ser tomada. Mas é salutar esse processo, porque, na verdade, toda decisão precisa ser tomada, ou seja, a vontade, quando se efetiva, a volição, quando é exercida, ela precisa trabalhar em elementos cognitivos e emocionais. Não tem como você tomar uma decisão totalmente cognitiva sem emoção. E nem tem como você ser totalmente emocional sem você ter um nível cognitivo. Os dois têm que... É um desafio constante da gente, não? De ver O tempo todo. Agora, dominar muitas vezes a emoção para tomar a decisão correta, né? mas observe uma coisa, vamos lá. Você precisa tomar uma decisão. Essa decisão é tomada a partir do teu pensamento, que nós estamos definindo aqui como um padrão comportamental. Mas veja, como ele fica muito flutuante, ele só pode ser definido como comportamento, e o pensamento é um comportamento, porque em algum momento ele vai se tornar dominante, ele vai ser o tema central, o tema básico ou o desejo central, em algum momento ele vai ser. E, por exemplo, eu fico com raiva de uma pessoa, tá? Cheguei a essa, seja por razões cognitivas, seja por razões emocionais, eu fiquei aborrecido com a pessoa, eu não confio mais nessa pessoa. Esse é o meu pensamento que eu tenho sobre ela. Isso agora define uma certa dimensão do meu comportamento, pensamento. Só que para chegar a isso, eu provavelmente tive muitas flutuações. Ora, eu pesava os prós, os contras. Observem que é difícil você falar num comportamento definido enquanto está tendo essa flutuação. Só quando ele se estabiliza num determinado ponto é que esse comportamento se transforma, é que esse pensamento se transforma num comportamento.
porque ele assume essa condição aqui, olha, de desejo central ou tema básico. Então, agora não, agora, sempre que o meu pensamento vem à tona sobre aquele determinado assunto, ele está definido. É como se você tivesse tomado uma decisão no nível do pensamento. Não foi uma decisão no nível da ação, nem no nível da palavra. É uma decisão no nível do pensamento. Isso é mais complexo do que a gente imagina, porque o nosso pensamento fica flutuando o tempo todo. Mas nós temos posições definidas, temos opiniões a respeito de muitas coisas. O que é uma opinião? Opinião é um pensamento que está estabelecido, que pode mudar, pode. Ele pode ser modificado. Vai assumir uma nova qualidade, um novo atributo esse pensamento a respeito daquela opinião. Essa opinião pode mudar, ela não é rígida. Aí vem uma questão interessante aí. Eu não posso ter um meu pensamento rígido demais, porque ele não pode ser um pensamento que não aceita mudança e não pode ser um pensamento frouxo demais, que muda toda hora, porque senão eu também não consigo estabelecer um padrão comportamental. Então ele não pode ser, tem que ter um equilíbrio, ele não pode ser nem muito rígido e nem pode ser muito frouxo. Ele tem que ser, eu tenho que ter, quando eu tenho a minha opinião formada sobre determinado assunto, ele tem que ser firme o suficiente para que essa opinião defina um comportamento, mas ele não pode ser rígido o suficiente ou rígido demais para não permitir a mudança, porque alguém pode chegar e me dizer, olha, você está errado essa opinião sua. Você está pensando dessa pessoa está errado, porque essa pessoa ela tem qualidades assim, 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 assado, que você não está vendo. Você só está vendo uma dimensão dessa pessoa, você não está vendo ela no todo. E há uma questão fundamental na nossa natureza evolutiva, que a nossa visão é, por natureza, fragmentária. Por exemplo, eu estou olhando aqui essa caixinha de som. Eu consigo ver aqui a parte de trás dela, mas vocês estão olhando a parte da frente, vocês estão olhando uma parte dessa caixinha que eu não estou conseguindo ver. E nós também não conseguimos ver o que tem dentro dela. Então, a nossa visão dessa caixinha é pequena, é limitada, ela é fragmentária, sem contar os nossos viés cognitivos, que ainda impõem mais limitações ainda. Ao contrário dos espíritos que conseguem... A visão é mais ampla. No caso do desejo central, também assim, o pensamento predominante no sentido de como você vê a sua vida. Tipo, você pensa só em dinheiro, que é o caso dos personagens. Esse é um pensamento que se tornou um tema dominante. Então, eles queriam se vingar, o que eles faziam? Pegaram exatamente nesse caso. Reforçava mais isso ainda. Reforçava mais isso para deixar o cara desesperado sem dinheiro. Enfim, bolar um plano para se vingar dele, né? Então, o desejo central também, ele vai nisso. Ou se o desejo central, sei lá, só sexo, é só... Sim. Eles vão pegar... Que vira, né, Balô? Ele acaba virando um comportamento que é ação, mas ele começa como um pensamento que se cristalizou, que se estabilizou. A hora que acabar, que vamos jantar. Oi? Chama ele se você quiser. Acho que ela tá... Bom, vamos lá. Continuando no 1.2, tá, gente? Depois de tema básico. Temos comentado que o comportamento é definido por 3 fatores que se misturam: pensamento, palavra e atitude. A maneira como habitualmente se fala, sobre o que se fala e o que se fala, caracteriza uma parte do comportamento. O que fazemos, de igual forma, caracteriza fortemente uma dimensão de nosso comportamento. Então, primeiro falar, depois o fazer. Porém, quando trazemos o fator pensamento para essa análise, a coisa é um pouco mais complexa, pois podemos pensar muitas coisas quase simultaneamente, sendo muitas delas diferentes ou antagônicas entre si. Ora gostamos de algo, ora não, ora decidimos uma coisa, ora decidimos outra completamente diferente. Dificilmente nosso comportamento na dimensão pensamento é facilmente caracterizado. Isso porque pensamos muitas coisas ao mesmo tempo e muitas delas divergentes entre si. Então, vejam, enquanto o nosso pensamento está flutuando e nós não estabilizamos ele, não há comportamento definido no padrão pensamento. Aí você vai dizer assim, mas eu não consegui pensar direito e tomei uma decisão. Bom, você tomou aquela decisão, mas tipo assim, decisão que me refiro assim, você fez uma coisa sem ter pensado adequadamente, sem que o pensamento estivesse estabilizado. A gente faz muito isso. Mas aí nós temos que já entrar com outro processo aqui, que é um pouco mais complicado,
que são os mecanismos subconscientes, que a gente tem quase que em paralelo ao que a gente está fazendo no nível consciente. Nós temos um processamento subconsciente que não é muito profundo, não tem nem a ver com sombra, tanto isso com esse conceito, não. É porque tudo que se torna, e isso é uma outra questão também, que ele traz mais uma complexidadezinha para isso, mas a gente não vai mexer nisso agora, não. Mas só que é o seguinte, por exemplo, a melhor forma de definir isso, por exemplo, você está dirigindo um carro, tá? Você está dirigindo o carro, você está pensando lá. Eu, por exemplo, eu já estou indo para fazer uma palestra. Aí eu estou, geralmente, quando eu vou fazer palestra, eu não boto música, quando venho, vou ouvindo música e adoro, né? Ouvir meus rocks lá e tal. Quando eu estou voltando da palestra, mas quando eu estou indo, eu boto silêncio, concentração, e eu fico pensando mais ou menos em alguns tópicos da palestra. Aí eu estou pensando a palestra na cabeça, mas eu estou dirigindo meio que no automático, entendeu? Chego até a ficar fazer minhas orações, só não fecho o olho, né? Não chega a esse ponto, não. Mas assim, o que acontece? Muita coisa que você faz dirigindo é no automático, cara. Não é, eu não estou pensando, eu não estou tomando essa decisão. Quer dizer, é uma decisão tomada no nível subconsciente por repetição daquilo ali. Então, muitas vezes, muitas coisas que a gente faz, a gente grita para a pessoa, ou a gente fala uma coisa, mas a gente mata a gente, oh, bom dia. Nem sempre você pensou naquilo, mas você trabalhou aquilo de determinada forma, aquilo criou um padrão, um mecanismo subconsciente. Veja, não é profundo não, tá? É uma subconsciência relativamente próximo do consciente, está muito próximo. Só que ele fica processando e trabalhando no automático. Tudo nosso que fica muito repetitivo, a gente joga para esse automático, para liberar a nossa consciência para novas coisas que a gente precisa pensar. A gente não vai ficar, por exemplo, eu vou escrever. O ato de escrever é um exemplo disso. Você, quando escreve, você não precisa. Como é que eu escrevo a letra A? Não. O ato de escrever a letra A é direto, ele já está aprendido, está ali. Você está buscando no automático esse processo. Então, muitas decisões que nós chamamos de decisões, na verdade, são reflexos automáticos de comportamentos que foram arquivados. Mas vamos dizer que a gente está assim, a gente falou uma coisa que a gente não queria falar, xingou uma pessoa lá e nem pensou naquela, entendeu? Muitas das vezes, isso é um resultado de um mecanismo subconsciente que está ali não em profundidade, que está abaixo do consciente, e ele é um hábito, e a gente, às vezes, tem um comportamento que, pelo emocional, pelo cognitivo, ele vai agir dessa maneira, mas a gente nem chegou a formar um pensamento dominante. E, às vezes, não. Às vezes, a gente formou um pensamento dominante, bom ou ruim, sobre aquela pessoa. Então, esses mecanismos, eles são, assim, bastante complexos, mas enquanto não se estabiliza o pensamento, ele não é um comportamento. Ele só é um comportamento. Como é que eu defino um fulano de tal a partir do seu pensamento? Em tudo aquilo que ele estabilizou. Que ele tem uma opinião formada sobre determinadas coisas. Não sobre tudo, né? Ninguém vai ter opinião formada sobre tudo, mas pelo menos não por reflexão. Quando você tem essa opinião formada, você formou um comportamento que está sujeito a mudanças. Sem problema. Essa questão da opinião formada tem um estudo interessante. Não sei se você já viu esses vídeos. Assim, um professor, ele combina com a turma, né, faltando um aluno chegar. E ele falou assim, quando o fulano chegar, eu vou perguntar para ele quanto que é 10 menos 5. E vou dizer que a resposta é 2. E vocês vão concordar. E aí, o garoto entra, ele fala, e aí, 10 menos 5, aí o garoto 5. Aí, não, claro que não, 2. Aí ele pergunta para o outro, fulano, quanto que é? 2. Aí o outro 2, aí a amiga 2, o colega 2. Todo mundo, quando ele vê que a opinião geral é 2, ele muda, ele muda a convicção dele. E por total. Você sabe isso aí? Você sabe que isso aí é um viés chamado viés. É um viés cognitivo chamado viés de grupo. De grupo. O que acontece? Você não pode brigar com o grupo. Você tem que fazer parte de um grupo. É social. Isso é um viés. Não, quer dizer, é claro que vai ter situações em que o indivíduo não vai arredar o pé. Mas muitos vão arredar o pé em nome. E ele vai acreditar nisso.
para que ele não seja, não crie um conflito com o grupo. Porque nós, vejam como é que isso é forte na gente. A necessidade de fazer parte de um grupo, a necessidade da convivência social, cara, ela está na nossa herança evolutiva lá de 50, 100, 200 mil anos atrás. Aí você vê, né? Sim, são os clãs, os grupos. O que acontece? Isso é um viés, tá? É um dos viés, é um dos viés. Você é o viés de grupo, eu tinha me esquecido desse. Ele não é, o nome não é exatamente isso, não, mas é mais ou menos isso, tá? O grupo determina um pensamento. Você tenta se adequar ao pensamento do grupo para você não ser aquele dissonante, porque você. É a nossa crítica, né? Por quê? Por que acontece o que aconteceu na Alemanha nazista? Por que muitas pessoas acabaram? Porque eles queriam fazer parte de algo maior, que eles se viram envolvidos. E muitos deram a vida para não fazer isso, mas outros ou foram por medo, mas muitos foram convencidos. Mas convencidos por quê? Porque você tem uma força muito grande que nós trazemos, que é a necessidade de fazer parte de um grupo. E se nós estamos, se a nossa tomada de comportamento, pensamento for contra o grupo, a gente está indo contra uma tendência nossa que a gente arrasta lá de 50, 100 mil anos atrás, que era fazer. Porque se nós ficássemos sozinhos, nós morreríamos. Nós morreríamos sozinhos. Nós não viveríamos. Não teríamos a menor chance. Nós vivíamos como caçadores-coletores, em bandos, e precisávamos fazer parte de um grupo e aceitar as regras do grupo. Então, isso é muito forte dentro de nós. Por isso que a gente fala que esse emocional que a gente carrega, ele influencia o cognitivo de tal forma que o indivíduo pode fazer a conta e vai achar que está certo, porque ele bloqueia o cognitivo. Não é que ele está cedendo, vejam, não é que ele está dizendo assim, não, vou falar que 10 menos 5 é 2 para poder não ter... Não é assim, não, ele acaba acreditando. Quer acreditar que é 2? Não, porque o emocional bloqueia, Valéria. O emocional é muito forte, ele sequestra o cognitivo. Sim, com certeza. Mas, assim, eu só estou querendo dizer com isso que a complexidade do nosso processo de tomada de decisão, de comportamento, ela está sujeita a N fatores. Por isso que a gente faz tanta bobagem, gente, evolutivamente falando. Por isso que a gente toma tanto erro. Mas, ao mesmo tempo, isso é enriquecedor. Eu acho que não é tão forte. Porque, assim, eu acho que tem muito mais com a identificação da visão do que... Não, vejam, não estou querendo dizer que... Não, mas, assim, vamos botar o exemplo da Alemanha nazista. Há muitos foram por pertencer ao grupo, mas eu acho que a maioria foi por identificação de sentimento. Era conveniente. Aí é mais complexo, Valéria. Olha só, tem um caso que é estudado pelo Robert Browning, é um livro chamado Homens Comuns. Eu acho que você até faz, o grupo até influencia, mas você vai ficar com aquele sentimento de que... Não, vão ter pessoas que vai dissuar disso daí. Não estou querendo dizer que todos vão tomar essa decisão, mas eu digo que é uma força importante. Eu só acho assim, ela não conta tanto quanto a sua identificação de coisa. Um exemplo é esse livro do Robert Brown, chamado Homens Comuns. Esse livro é um livro assim que causou muito impacto e vem sendo estudado desde então. Por quê? Ele estuda um pelotão de policiais alemães que não eram nazistas. Muitas vezes a pessoa se dizia nazista para poder não ir contra, porque era um partido único, né? E como foi também na União Soviética e tudo mais. Mas os caras eram pais de família, pessoas normais, eram policiais dentro da Alemanha. Foram mandados para a Polônia, um pelotão grande. O pelotão que eu falo não era bem um pelotão, na verdade era mais de uma companhia, mais de 100 homens. E eles ali cometeram as maiores atrocidades lá. Só que eles foram mandados inicialmente para fazer patrulhamento e fazer controle, tanto em campos de concentração ou coisas assim. Mas eles não sabiam por que eles foram para lá, foram mandados. Quando eles viram os companheiros deles, que eles tinham ligações muito fortes, começarem a cometer crimes, muitos deles não quiseram sair, tiveram a oportunidade de sair, mas não quiseram sair. E depois isso foi estudado, foi feito vários estudos psicológicos nisso aí, entrevistaram eles e tudo mais. O que eles alegavam, e isso
não é assim, só uma desculpa, é de fato uma coisa que foi confirmada, e eles não queriam deixar que olha só que coisa louca, eles não queriam que os companheiros deles assumissem sozinhos a responsabilidade de ter que fazer aquilo e eles, como se estivessem fugindo do companheirismo que marca. Isso ocorre muito no campo de batalha, e lá acabou, era no caso policiais, mas o pensamento é um pouco semelhante. Se alguém fez uma besteira, mas eu vou ficar e vou apoiá-lo porque ele é meu irmão em armas. Então, isso é um fenômeno assustador, porque não eram indivíduos criminosos, não eram indivíduos que eles fizeram coisas horrorosas na Polônia, horrorosas. Então, assim, você pega. Agora, claro que você tem pessoas que têm essa tendência, tem pessoas que não vão, outros já não vão aceitar em hipótese alguma, mas uma parte seguirá, isso é que é assustador, uma parte seguirá essa, por várias razões, por vários motivos. Nesse caso, eles alegam um espírito de grupo e de honra do grupo, e daqui a pouco. Não, o pensamento, assim, vamos dizer, o comportamento psicopático, né, ele vai começar a surgir depois com o hábito. Mas ele começa no primeiro momento com uma grande resistência dele, mas ele acaba em nome do grupo e de não de seria desonroso para ele deixar que os outros fizessem isso, ele não fizesse. Tipo assim, seria como assim, eu vou deixar o meu amigo assumir essa responsabilidade e eu não assumirei, eu vou assumir essa responsabilidade também. E aí começa o desastre completo. Eu só quero dizer com isso assim que nós temos muitas forças. Mas você não acha que isso não tira a responsabilidade da Não, pessoa? não estou querendo dizer que não tira. Eu só estou dizendo dizer que você tem um atenuante, tá? Um atenuante. Nós falamos, quando a gente fala de fatores condicionantes pelo meio, você vai dizer que um fator, por exemplo, um fator de guerra, uma criança que nasceu no meio da guerra, lá na África, numa guerra civil, desde criança, aquelas crianças que são regimentadas com 10, 11 anos, 12 anos de idade para lutarem, para serem soldados, para aqueles chefes, né? É, tribais não é tribais, né? Mas são um grupo. Na Nigéria, aquela região toda ali está tomada disso. Essa criança, ela é meio que condicionada. Ela poderá lutar contra isso? Pode ser que o espírito supere isso. Mas a gente não pode nunca deixar de considerar a força que tem os condicionamentos. Ele é um fator que precisa ser levado em conta. Os condicionamentos do meio. Por isso que quando a gente fala, Valéria, essa questão de meio, corpo físico, subconsciente de profundidade, influência espiritual. Esses quatro fatores, eles não é simplesmente você vai dizer, não, mas meu livre-arbítrio supera isso tudo. Não. Eu preciso entender que eles são fatores importantes, que eles me condicionam, e eu preciso usar muito bem meu livre-arbítrio para que eu possa, aí sim, eu possa suplantar isso, mas eu tenho que fazer escolhas muito bem acertadas e potencializar minhas virtudes para poder fazer frente a isso. Mas muitos de nós se encontram no estágio que ainda não tem um ponto, por exemplo, tem pessoas que morreram, não fizeram isso, preferiram morrer a fazer isso. É porque assim, eu acho Mas os espíritos que estão em níveis muito diferentes de evolução, eu entendeu? acho que se isso fosse tão forte, muitas dessas pessoas que, por exemplo, nascem na favela, nascem numa região dessa, na África, elas já estão fadadas ao fracasso, porque o grupo já, a influência dela já vai levar elas ao Não, mas fracasso. os espíritos são diferentes. Você vai ter um espírito Não, que é mais isso, forte, e tem espíritos que são mais então, por isso fracos. que eu acho que influi, óbvio, mas não tão forte a ponto de você tirar. Não há determinismo absoluto. A gente fala que ele é um condicionamento, não é determinismo absoluto. Condicionamento é uma força, um vetor atuando e que você vai ter que fazer um esforço redobrado para não se deixar levar por ele, né? Mas ele não deve ser desconsiderado, porque se a gente desconsiderar, o exemplo mais claro são as doenças, por exemplo. Você tem uma pessoa que tem um comportamento, tem certos padrões de comportamentos nossos, alguns mais absurdos, que são originários de desarranjos completos neurológicos. Por exemplo, um disparo da amígdala pelo hipotálamo, sem que o córtex pré-frontal atue com força, ele é um fator predisponente. O esforço do espírito para recompor essa estrutura de controle via sináptica, construindo novas sinapses pelo córtex pré-frontal esquerdo, ele vai ter que acontecer, porque se não acontecer, pelo corpo, isso dispara. E tem pessoas que têm isso. Por isso que existem crianças que são
extremamente agressivas, reativas, e tem crianças que não são. Tem o espírito, tem, mas tem o corpo também. A estrutura cerebral de uma favorece o disparo da amígdala. A amígdala, na verdade, ela é responsável por várias coisas, mas entre elas, ou pela fuga ou pelo enfrentamento. Se o disparo da amígdala é muito rápido e o córtex pré-frontal não controla, a criança acaba agindo. Aí, com o passar do tempo, pode ser até com a educação, com tudo mais que vai acontecendo, ela vai reconstruindo essas vias sinápticas. Tem crianças que, por exemplo, que são muito violentas assim na infância e depois se tornam garotos legais, ou meninas mesmo também, vão conseguir ter esse controle. Mas ela vai precisar reforçar essa via sináptica partindo do córtex pré-frontal. Os hormônios também. Questão hormonal, aí mexe com um monte de coisa. Mas a gente não pode deixar de considerar esses fatores. Agora, eles não são assim absolutos, né? Claro, eles têm uma influência, mas de influência em influência, né? A gente tem que entender que a vigilância tem que ser redobrada, né? Nesse caso, voltando a Caio Serpa, ele é um pouco marido amoroso e é também um homem leviano. Mas nessa fase de sua vida em que se encontra, eu não acho, assim, gente, sinceramente, eu estou brincando um pouco com ele que eu falei, mas na época em que ele estava com Evelina, para mim não me pareceu que ele fosse uma farsa que ele estava fazendo. Até porque não teria nenhuma razão para isso. Ela estava praticamente morrendo. Para que queria fazer uma farsa ali, entendeu? Ele já tinha recebido a notícia do médico que a esposa ia morrer. Teve um momento de bondade. Então, assim, foi curto? Foi, mas isso mostra que ele tem também uma. Olha a cara da Isabelle, cara. Não está levando fé no que eu estou falando. Você está levando, está sendo cristão com ele, mas o que a gente acha é assim, ele é tão dissimulado que ele finge que ele é delicado com ela. Não, mas por que ele fingiria se ela estava para morrer? Porque é dele manter a postura Não do acredito, marido. não. Eu acho que ali, naquele momento, pelo menos, ele... Não seja 100% o tempo inteiro. Não, claro, ninguém é tão ruim o tempo todo. As duas aqui olharam para mim de um jeito, cara, que eu fiquei até bobinho. Eu me achei achando um bobinho aqui. Hã? Não, pode ser. Eu estou aqui até assustado aqui. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Por isso que o homem leviano, mas nessa fase de sua vida em que se encontra ao lado de Vera, o tema central, e aí a gente volta à questão do tema central. O fato de você ter um tema central, gente, não significa que você não tem núcleos de bondade. Por exemplo, o tema central no sentido dele, né? Da leviandade dele, dessa atitude absolutamente... Agora, uma coisa, quando você falou tema central, me fez pensar, né? Até que essa filha do Fantini, ela mostrou alguns momentos, não é de uma certa compaixão, mas assim, tipo, você vê que ela falando, né? Você vai ver então quando a gente chegar nela falando dela. Assim, da outra, né? Você vai ver eu falando quando eu falar dela, até comida. Ela era tão boazinha. É porque ela agora ela está na posição que a outra está caindo. Gente, olha só, é que eu te falo, a nossa visão é sempre fragmentária. A gente não vê, por exemplo, se você estiver numa mesa de desobsessão, você vai ver até com uma certa compaixãozinha. Eu acho que ela fez. Não, a visão da Vera com relação mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, você está numa mesa de desobsessão, incorpora uma entidade e você está tendo a noção. O contato. Caio César. Eu fui aqui, eu fui esmagado aqui, eu fui esmagado. Parecida nem para me ajudar e ficou rindo. Dando força para a Isabelle. Aí o que acontece? Por exemplo, você está numa mesa de uma reunião mediúnica. Você está em contato com o obsidiado. Você está com pena do obsidiado. Está sofrendo. Aí manifesta seu obsessor. Dá-lhe o evangelho. Dá-lhe evangelho na cara. Traz o evangelho aqui. Dá-lhe o evangelho, que vamos depois aqui agora. Aí o que acontece? Você vê o espírito, né, derramando toda aquele ódio, aquela raiva. Só que a gente não vê,
A gente vê aqui nos livros, mas numa situação que a gente tivesse, talvez a gente não tivesse informação do que aconteceu no passado. Que esse indivíduo que está ali foi um pai de família amoroso, mas que teve a mulher dele retirada dele, o filho retirado, assassinados. E ele se tornou ali meio que um monstro, entre aspas, porque o tema dominante dele, o tema básico dele, se tornou a vingança. Porém, a gente só está vendo uma dimensão dele, essa dimensão que aparece nesse momento. Mas ele tem partes dentro dele que são boas também. Ninguém evoluiu ao longo de milhares, milhões de anos só fazendo escolhas erradas. Tá? Fez as escolhas certas, amor, fez, né? E só que ela agora, nesse momento, o elemento predominante é esse sentimento dele absolutamente deplorável. Mas ele, eu acho que, aí nesse ponto, eu tenho quase uma convicção pela leitura, que naquele momento ali foi uma situação em que ele meio que vem à tona algo de bom que tem dentro dele, mas ele é logo obliterado, vamos dizer assim, pelo tema central, pelo desejo central ali, né? Pelo tema básico, desejo central, né? Então, quando está bem estabilizado em uma condição psíquica e comportamental inferior, mas não devemos esquecer que todo ser humano é um universo em si mesmo, com uma história longa e rica e com potenciais extraordinários de desenvolvimento. Então, gente, a gente vai. Eu só quero assim, mas vejam, eu não quero. Eu sempre trago esse ponto. Não é que eu quero que ninguém concorde com isso aqui, não. Eu só quero trazer à tona essas questões para que a gente provoque o pensamento. Porque aí a gente começa a tentar flexibilizar um pouquinho as nossas, especialmente no tratamento, para nós, porque a minha visão aqui, gente, é a seguinte: sempre que eu faço esses estudos, eu estou vendo nós como espírito. Vê? A 1.3, eu acho que você não deu esse Ih, contra É onde que eu parei, Carolzinha? Aqui, ó, na primeira Você não leu 1.3, eu também fiquei. Não, mas ele está no iniciozinho, não Você está? acabou aqui, ó. E muitas delas divergentes. E Não, mas eu comecei a ler o ponto 3. Não comecei, não? Mas pelo menos Não. começar, eu comecei, não comecei, não? Não, Meu pai do céu. ai, eu tô assim, Deixa eu botar aqui. Não, mas a gente leu um ponto. Eu não, fechei o olho aqui, viajei, você leu, eu não vi. Todo mundo tava lá com Que já fica defendendo o outro. o desde que Vocês deixaram ele nervoso. Elas deixaram ele nervoso. Não, me deixaram arrasado, né? Nervoso, não, arrasado. Não, você está sendo cristão. Mas olha só para a gente começa no ponto 3. Eu marquei aqui, foi bom a Carolzinha ter falado, eu tinha perdido totalmente. Mas assim, o que acontece? Eu só queria explicar uma coisa. Para terminar, nós passamos muito do horário. Mas o que acontece? Sempre que eu faço esse estudo, e eu penso no seguinte. Hã? brincadeira. Não, é o seguinte, eu estou imaginando que boa parte, tanto aqui nós quanto quem está em casa, é um trabalhador espírita. Não todos, mas a maior parte se envolve como trabalho espírita. E a nossa visão dentro do trabalho espírita, ela não pode ter muitos julgamentos, ou tem que ter poucos. Nós temos que fazer análises, né? Se nós julgarmos com a Bíblia, com o coração, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar para a gente pedindo ajuda, nós já vamos fazer juízo de valor. E a gente não pode, a gente tem que se vigiar. Então, assim, por isso que eu coloco essa questão, porque eu estou sempre pensando também, quer dizer, lógico que isso vale para quem não é trabalhador espírita, mas eu digo assim, para o trabalhador espírita ainda mais ainda, porque a gente vai se ver o tempo todo diante dessas circunstâncias. Então, assim, por isso que a gente provoca nesses pontos, para que a gente repense um pouco e mude, ou pelo menos flexibiliza a forma do pensamento, né? Muito bem. Então, nós vamos paralisar.